Esse manhwa, Everlones Erase Is Returns, ele me trouxe medo e me mostrou algo assustador que me deixou apaixonado por essa história. Acompanhamos a história de Ilian, um jovem que se vê em uma situação única e desesperadora. Tudo começa quando a humanidade é convocada para um novo mundo, um evento conhecido como Retorno. Todos os humanos são teletransportados, mas devido à sua habilidade incomum de invisibilidade, o Julian é deixado para trás, tornando-se o único ser humano na Terra. Com o mundo agora repleto de monstros e desolação, ele se vê lutando pela sobrevivência em um planeta vazio. Enquanto ele explora o que restou, o Julian descobre um sistema de níveis e uma habilidade que lhe permite se fortalecer, um elemento essencial para a sua sobrevivência. Mas, mais do que isso, ele deve lidar com a profunda solidão que permeia sua nova realidade. Ao longo da história, o Julian vai enfrentando vários desafios, desde monstros aterrorizantes até a busca de tesouros por dungeons. No entanto, a sua verdadeira batalha é interna. Enquanto ele reflete sobre a sua existência e o significado de ser o último ser humano. Através das suas aventuras, ele aprende a valorizar as suas habilidades e a importância de forjar conexões, mesmo que inicialmente pareça impossível para ele. Conforme a narrativa se desenrola, ele encontra aliados improváveis como anjos e outras entidades que se tornam parte da sua jornada, mas a solidão e o vazio que ele sente continuam a moldar a sua identidade e motivação, criando um personagem profundo e complexo. Julian, o protagonista isolado. O Julian não é apenas um protagonista comum, ele é um reflexo profundo da luta humana contra a solidão e a busca por algum significado. Desde o início, a sua vida é marcada por eventos que moldam a sua personalidade de maneira complexa. E isso me leva a alguns tópicos que eu quero abordar esse personagem. E o primeiro seria sobre a sua solidão. Quando todos os humanos são convocados para um novo mundo, o Julian é deixado para trás. E essa rejeição inicial não é apenas uma situação física, mas também emocional. Ele se vê isolado em um mundo que costumava ser familiar, mas que agora é desprovido de qualquer companhia humana. E a solidão o leva a experimentar uma gama de emoções, tristeza, raiva e até mesmo alívio. Em seus momentos mais sombrios, ele reflete sobre o que significa ser um humano e a conexão que ele talvez tenha perdido. O Julian aprende a se defender desenvolvendo habilidades extraordinárias. Essa sua autoeficiência é tanto uma força quanto uma fraqueza. Enquanto ele vai se tornando cada vez mais forte, a solidão vai persistindo. Ele é um lutador, mas a luta não é apenas contra monstros, é também contra o seu próprio desespero. A ausência de outros seres humanos é um motivo para ele se superar em uma busca pelo propósito da sua existência. Não apenas para sobreviver, mas para encontrar significado em um mundo que parece não ter mais lugar para ele. E ao longo da história, o Julian começa a entender que a solidão não é apenas um fardo que ele precisa carregar. A sua conexão com seres sobrenaturais, como anjos, dragões e outras entidades, traz uma nova perspectiva para ele. Ele descobre que mesmo em solidão, ele pode formar laços significativos. O crescimento de Julian é tanto físico quanto emocional. Ele aprende a aceitar a sua condição, transformando a sua solidão em uma forma que o impulsiona a se tornar ainda mais poderoso. Mas por conta da sua solidão, ele também acaba tomando algumas decisões meio impulsivas, sabe? A solidão de Julian também o força a confrontar questões morais. Ele se torna um salvador, não apenas para si mesmo, mas para o mundo que um dia foi seu. A forma que ele lida com seu novo papel é uma reflexão sobre a responsabilidade e o sacrifício. Ao finalmente encontrar aliados, ele precisa equilibrar sua necessidade de conexão com o medo de perder novamente as pessoas que ele ama. Isso o torna um personagem multimensal, cuja vulnerabilidade o torna ainda mais cativante. Ele é um exemplo de como a solidão pode ser uma força transformadora. A sua jornada, para mim, é uma exploração das profundezas da psique humana, revelando que mesmo nas situações mais sombrias, podemos encontrar força e significado.
Ele nos ensina que a solidão, em última análise, pode nos levar a um entendimento mais profundo de nós mesmos e dos outros. Mas tem algo que ainda o persegue: o vazio do planeta. A Terra, após a convocação dos humanos, se tornou um lugar desolado. Esse ambiente vazio é mais do que um cenário. Ele reflete o estado emocional que o Julian se encontra, intensificando a sua sensação de isolamento e de solidão. As cidades que antes vibravam com vida agora estão em ruínas. O silêncio é palpável e cada ruína serve como um lembrete de que um dia foi perdido. O Julian caminha por essa paisagem desolado, cada passo ecoando em um mundo que se esqueceu dele. A flora e a fauna também foram severamente afetadas. A natureza, em seu estado mais cruel e implacável, torna-se um símbolo de luta de Julian. Ele enfrenta monstros, animais que habitam em lugares abandonados, representando não apenas ameaças, mas também um reflexo da sua própria luta interna. O vazio do planeta se torna um cenário para introspecção. Em um momento de quietude, o Julian reflete sobre a sua vida, sobre suas escolhas e sobre o que significa ser um humano em um mundo sem outros humanos. Ele questiona sua própria existência e busca respostas para sua própria solidão. Um anjo, que é a sua única companhia, que nem fica todo esse tempo com ele vem visitar ele de vez em quando para ver como é que ele tá. Ele diz que os humanos voltam em apenas 10 anos, e isso é uma das âncoras que lhe permite que não caia em completa loucura. Mas mesmo depois de 10 anos, ninguém voltou, passando 20, 30, 50, 100, 600, 1000 anos. 1000 anos isolado, 1000 anos sem ninguém, 1000 anos sozinho. O vazio da Terra é um reflexo profundo da solidão de Julian, mas também é um campo fértil para o seu crescimento. Em cada desafio que ele enfrenta, ele não apenas luta pela sua sobrevivência, mas também para um futuro onde a vida e a conexão podem florescer novamente. Ele começa a aprender tudo o que ele pode. Livros, tecnologia, todos os livros do planeta Terra. Ele simplesmente está entediado e nesse meio tempo ele absorveu todo o conhecimento que a humanidade tinha a oferecer. Isso tudo é apenas a minha visão de como eu vi esse manhwa. Apesar das ilustrações serem bonitinhas e fofinhas, tá ligado? Mas quando você para pra analisar e trazer isso para a vida real, você percebe que isso tá mais pra um filme de terror. Porque o que Julian passou deu medo. Eu até gosto de ficar sozinho, eu sempre gostei. Mas passei por uma situação muito doida no hospital. Eu tinha ido sozinho porque eu tava meio ruim e me deram um medicamento que me deixou muito ansioso. Era 1h30 da madrugada por aí e uma solidão e um desespero encheram meu coração naquela hora, sabe? Eu tava em um lugar quase vazio e com 5% de bateria. Eu não lembro agora o que eles me deram. Só sei que o medicamento realmente me deu uma crise de ansiedade cabulosa, cara. E tudo que eu queria era minha mulher, o abraço dela, a minha família, ver minha mãe, ver alguém que eu conheço, porque eu tava me sentindo sozinho. Vendo esse manhwa, eu agradeço por escrito que me indicou e que me fez despertar um novo medo. Um medo de ficar sozinho no planeta. A solidão se torna não apenas um desafio, mas uma fonte de poder. Ele se transforma em um ser formidável, provando que mesmo na solidão, a gente pode crescer. A citação de Kierkegaard sobre se tornar quem realmente somos. Um homem é mais do que um ser que busca significado. Ele deve se tornar o significado. O deserto da sua realidade se torna um palco para a resiliência humana e a busca incessante por significado. Após um longo período de solidão e crescimento, Julian finalmente se vê diante de uma nova realidade. Os humanos começaram a retornar ao planeta. Esse retorno traz uma mistura de emoções e desafios, tanto para ele quanto para os novos chegados. Os humanos que foram convocados para o novo mundo retornam, agora com habilidades aprimoradas e uma nova visão de poder. Eles estão prontos para enfrentar o que consideram uma nova era na Terra.
O retorno altera drasticamente a dinâmica no mundo, que se tornou um ser formidável em sua solidão, agora precisa lidar com a presença de outros, que trazem tanto rivalidade quanto oportunidades. Com o retorno surgem rivalidades e desentendimentos. Alguns humanos cheios de poder e arrogância subestimam Yuran sem perceber a sua verdadeira força. Ele se vê em meio a conflitos, precisando provar o seu valor novamente. Yuran deve confrontar a sua própria identidade. Ele se sente dividido entre a solidão que o fortaleceu e a necessidade de se conectar com outros seres humanos. À medida que os eventos se desenrolam, o Yuran começa a formar alianças com alguns dos retornados, especialmente aqueles que reconhecem o seu valor. Esses novos laços oferecem a ele uma nova perspectiva sobre a vida e a importância da comunidade. E com a chegada de novas ameaças ao planeta, os humanos precisam sim unir forças. O Yuran se torna um líder, usando a sua experiência e habilidade para guiar os seus novos aliados em batalhas épicas. E o retorno dos humanos não é apenas uma luta pelo poder, é também uma oportunidade de reconstruir um mundo que um dia foi perdido. O Yuran agora é mais forte e mais confiante. Ele busca não apenas sobrevivência, mas um futuro onde a humanidade pode coexistir e prosperar. A Terra, que antes estava desolada, começa a mostrar sinais de vida e esperança, e as interações entre os humanos e o próprio planeta refletem a jornada de Yuran, simbolizando seu renascimento. Assim, o retorno dos humanos não é apenas um desafio para o Yuran, mas também oferece uma nova chance para a humanidade e o planeta. Ele aprende que a conexão e a comunidade são essenciais para a verdadeira força, e a história avança para uma nova era de desafios e conquistas. E isso foi tudo o que eu achei desse manhwa incrível que foi me recomendado por esse inscrito aí. Essa indicação foi dele, e se você quer ver o seu manhwa aqui, comenta aí para que ele vire um vídeo. Eu realmente recomendo esse vídeo aqui, onde eu falo do meu manhwa favorito, ou ver alguma recap que a gente tem aqui de Solo Leveling, por exemplo. E, gente, se você realmente gostou desse vídeo, por favor, comenta aí, velho. Eu sei que quem leu o manhwa, quem viu, talvez nem tenham tido essa visão, tá ligado? Pode ter já olhado e falado, não, é muito fofinho, não tem nada disso. Mas é aquilo que eu falei. Traz pra nossa realidade. Se coloque no lugar dele, se coloque no lugar de Yuran e veja como isso se torna um manhwa de terror. Um grande abraço e até a próxima.